Fala pessoal, tô iniciando mais um vídeo aqui. Feliz ano de 2024, né? Segunda-feira eu tô fazendo esse vídeo aqui depois da virada do ano. E simplesmente eu quero fazer esse vídeo aqui para te falar um novo tema do canal, que é teorias de anime. E essa daqui é aquela que mais me pega a atenção, aquela que, tipo assim, é a mais curiosa na minha atenção com relação ao anime Naruto. Não é que é um dos maiores animes até então. E eu tenho que falar aqui pra vocês quem é o Mizukage mais poderoso. A gente vai teorizar. É uma teoria minha com relação ao anime Naruto. Então vamos considerar aqui. Mas não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, que é muito importante. Obrigado. Cada like ajuda demais o canal a crescer. Então bora falar aqui sobre qual seria o Mizukage mais forte. Que a gente não tem nenhuma consideração qual é o Mizukage mais forte do anime Naruto. Então bora lá. Para começar, as tradições da Aldeia da Névoa levam muito em consideração o requisito de oculto, entende? A Aldeia da Névoa é muito oculta com relação aos membros mais importantes, aos Kages. Até o próprio Gengetsu fala isso, que se ele soubesse que a Aldeia da Névoa ia ser tão exigente assim com as tradições de ocultar alguns personagens, ele teria se tornado um personagem maior, um personagem mais relevante na história de Kirigakuri. E até ele não foi lembrado, ele era o segundo Mizukage e não era lembrado pelos membros da própria aldeia por conta das tradições da Aldeia da Névoa. Então considerar quem é o Mizukage mais forte é muito difícil. Vários Mizukages apareceram mencionados e nenhum deles foi considerado como o Mizukage mais forte. Tipo, sempre foi dito que o Hashirama era o Hokage mais forte, foi dito que o Naruto também se tornou o Hokage mais forte. De Kazekage foi dito que o terceiro Kazekage foi o Kazekage mais forte. Da aldeia de Wagakuri foi dito que o terceiro Tsuchikage possivelmente era o Kage mais forte devido a sua idade e a sua experiência. E a aldeia da nuvem foi dito que provavelmente o terceiro Haikage era o Haikage mais poderoso. Foi dito que ele era o mais poderoso pelo Dodai. Mas e o Mizukage? Quem é o Mizukage mais poderoso da Aldeia da Névoa? Então vamos teorizar aqui. Primeiro vamos colocar toda a separação todos os Mizukages que já apareceram. Choujuro, Meiterumi, Iagura, terceiro Mizukage, Gengetsu e Byakuren. Foram todos esses que apareceram, os 6. Vamos tirando aqui por parte. Primeiramente, Choujuro não é. Ele pode ter sido um dos 7 espadachins, mas ele não é um dos mais poderosos, velho. Até então, até em comparação de poder, ele fica muito abaixo. Meiterumi também não é. Eu sei que ela é a primeira Mizukage mulher que revolucionou a aldeia, mas até então ela não teve tanto destaque, tanto poder quanto outros personagens tiveram. Aqui nós ficamos entre o terceiro Mizukage, Iagura, Gengetsu e Byakuren. Gengetsu eu sei que não é. Nós já podemos descartar o Gengetsu, porque Gengetsu, ele próprio disse, ele não foi lembrado pelos membros da própria aldeia. E, embora ele tenha muito complexo, derrotou o segundo Tsuchikage, ele não conseguiu ter um poder muito maior. Ele tinha um complexo de habilidade muito gigantesca. Isso sim, ele tinha. Mas daí ser considerado como o Mizukage mais forte, sem falar que Gengetsu, Meiterumi e Choujuro foram apresentados e tiveram muito destaque na Aldeia da Névoa, inclusive no próprio anime, e não foi dito que eles eram os Mizukages mais fortes da própria aldeia. Então ele já ficou descartado e fica equivalente a 3 personagens. Terceiro Mizukage, Iagura e Byakuren. A gente tem que relevar uma consideração bastante equivalente aqui, é que temos poucas informações sobre esses personagens, mas infelizmente teremos que descartar o Iagura. Ele é meu personagem favorito entre os Jinchuriki, ele é o meu personagem favorito, mas eu tenho que relevar uma consideração aqui com relação a esse personagem. Muita gente considera ele como o Mizukage mais poderoso pelo que foi mostrado. Aqui é uma teoria, e como teoria a gente tem que considerar tudo. E embora ele tenha sido o Mizukage que mais apareceu por ser um Jinchuriki, o Jinchuriki tem muito destaque no anime, vale se destacar que não foi dito que ele era o Mizukage mais forte. O próprio Danzo disse que ele era o Jinchuriki perfeito, disse que ele criou a Aldeia da Névoa Sangrenta, mas não foi dito, intensificou a Aldeia da Névoa Sangrenta, mas não foi dito que ele era o Mizukage mais forte. Coisa que é muito importante considerar, já que para se falar de um Kage tem que falar que ele é o mais poderoso. E é claro, não foi dito isso do Iagura, então infelizmente a gente vai desconsiderar o Iagura aqui, mesmo ele sendo um Jinchuriki que tinha sua vista completa. E então que fica valendo entre 2 Kages. O terceiro, Mizukage,
e o primeiro Mizukage. Falta esses dois pra gente considerar. O primeiro Mizukage, a gente tem que considerar que ele, naquela faixa etária de idade, ele viveu no período dos estados combatentes, onde morrer jovem era completamente comum. Ele pertencia ao clã Yuki, que era o clã de criadores de gelo, e ele também provavelmente criou as 7 espadas da Aldeia da Névoa, que ele também criou a tradição dos 7 espadachins da Névoa, então provavelmente as 7 espadas pertenciam a ele. Ele também meio que ele era muito poderoso por estar velho, então estar velho significa que ele era muito poderoso porque ele lutou em guerras desde jovem. Então, estar velho já dava para se perceber que ele era muito poderoso, ainda mais do clã muito respeitado, como era o clã Yuki naquela época, antes dos períodos da Aldeia da Névoa Sangrenta. Porém, a gente tem que considerar que eu não considero ele tão poderoso quanto o terceiro. E é teoria, tá, gente? Teoria, tá? Não é nada confirmado aqui no anime. Vamos teorizar pegando pontos, fragmentos daquilo que o anime revela para nós. E não foi dito que ele era um Mizukage mais poderoso. Ele poderia ser, talvez, no seu auge, o Mizukage mais poderoso, já que ele pertencia a um clã muito respeitado e muito poderoso. Tinha 7 espadas com ele e provavelmente ele dominou todas as 7. E é claro, o requisito para dominar as 7 espadas da névoa é bastante complexo. Então eu considero que Byakuren era muito poderoso, sim, porém não o Mizukage mais poderoso. Afinal de contas, ele também poderia ser considerado como o Mizukage mais poderoso, mas também temos pouca informação sobre ele. Agora a gente vai considerar como um personagem que não apareceu. Um personagem, e de fato o Byakuren poderia ser o Mizukage mais poderoso, porque nascer naquela época, sem ser poderoso, era realmente difícil. Ou tu tinha um poder equivalente, ou tu morria na guerra. Era essa a questão. O próprio Hashirama tá aí para demonstrar, o próprio Hashirama e Madara estão aí para demonstrar isso. Mas eu considero que o terceiro Mizukage seja o Mizukage mais forte. E você deve estar se perguntando por quê. Vamos considerar os pontos aqui. Para começar, vamos pegar o ponto em que ele realmente aparece, que é na reunião do primeiro Kage. Para começar, ele é o terceiro Mizukage na reunião entre os primeiros, ou seja, todos ali são primeiros Kages e segundos Kages. Todos ali foram o primeiro e o segundo Kage, exceto ele. Ele era o terceiro Mizukage, era o único ele. E o que chama mais atenção entre os membros que estavam ali presentes, entre a Aldeia da Névoa, é que ele era o terceiro Mizukage e estava ali presente. Vale se destacar que o próprio Byakuren considerou levar ele como guarda-costas do que Gengetsu, que era o segundo Mizukage. E você deve estar se perguntando pelo ponto bastante importante que se considera, não é? Porque, se ele era tão poderoso, por que ele não se tornou o segundo Mizukage? Vale se destacar um ponto muito importante, que embora pareça um pouco relevante, mas as aldeias consideram muito a idade dos personagens. Claro, o Gaara se tornou mais jovem, mas por conta da hierarquia dele, que ele pertencia ele era o filho do quarto Kazekage. Mas as aldeias consideram muito a idade dos personagens. Naruto não se tornou Hokage tão facilmente, mesmo sendo o mais poderoso do universo dele. Ele não se tornou Hokage tão facilmente. E também isso é equivalente para os Mizukage. Provavelmente Gengetsu naquela idade era muito mais experiente do que o terceiro Mizukage. Então, provavelmente, ele assumiu por conta da experiência dele, já que ele era mais velho. Provavelmente, Gengetsu era mais velho que o terceiro. Vai se destacar também outra coisa, é que quando ele levava como guarda-costas o terceiro Mizukage, provavelmente esse membro do clã Uzuki, que é o Gengetsu, ficou na aldeia para tomar conta da aldeia no requisito de administrar e tal. Vai se destacar provavelmente que esse membro do terceiro Mizukage, ele provavelmente foi aluno do Gengetsu Hozuki, que aprendeu com ele. Vai se destacar também que provavelmente foi entre o período da Terceira Grande Guerra Ninja que o terceiro Mizukage implantou a Aldeia da Névoa Sangrenta. E também tem outra teoria que eu quero citar aqui, é que embora ele seja muito poderoso, a gente vai destacar como as habilidades do terceiro Mizukage, já que não foi dito. Então, bora lá falar como seriam as habilidades dele. Ele é muito similar aos membros do clã Utakata, já que eles são bastante parecidos. E, ironicamente, curiosamente, foi no período do terceiro Mizukage que o Utakata teve os 6 caudas implantados nele. Então, provavelmente, ele era o que mandou implantar os 6 caudas no Utakata. Então, vai se destacar que eles eram muito parecidos e ele mandou colocar os 6 caudas no Utakata. Vai se destacar, então, que eles tinham um certo parentesco, já que é necessário que um membro seja parente do Kage, o Jinchuriki seja parente do Kage, para que não haja traições. Ainda mais uma aldeia que necessariamente vai atrás de todos os Nukenins.
para matá-los. Então, esse requisito, descobriu muito bem esse requisito. Então, o terceiro Mizukage provavelmente era parente do Takata, então vai se destacar que eu acho que ele era membro do clã o Takata, o terceiro Mizukage. Isso vai destacar também que todas as habilidades do clã Takata eram do próprio terceiro Mizukage também. E provavelmente ele era o líder do clã Takata, não só como Mizukage. Vale se destacar outra coisa, então, se ele também selou o Takata, vai se destacar que ele foi amando, né, do Takata, que o Aruzami provavelmente selou no Takata os 6 caudas. E como Iagura era o quarto Mizukage, e provavelmente era o imediato do terceiro Mizukage, provavelmente ele mandou, sei lá, o 3 caudas no Iagura, já que ele também já era para ser o quarto Mizukage ali, então eles tinham uma certa ligação. Então foi ele que provavelmente implantou no Iagura, seu imediato, o 3 caudas, e o 6 caudas no seu membro do seu clã, que no caso era o Takata em si, os 6 caudas. E provavelmente ele já tinha o controle de todas as bestas de cauda que ele tinha, não é que o próprio Hashirama mandou para ele. Provavelmente o Hashirama mandou para a sua própria aldeia. Vai se destacar também outra coisa. Uma outra teoria que eu tenho é que provavelmente Madara manipulou o terceiro Mizukage e depois foi ele mesmo que matou o terceiro Mizukage. E por que eu falo isso? É bem simples. Madara tinha que colocar o 3 caudas na Rin, mas quando você olha para aqueles membros da Aldeia da Neva que o Obito matou, eles não pareciam estar sob nenhum genjutsu, sob o efeito de nenhum genjutsu. Só que os membros Zambu da Aldeia da Neva só recebem ordens do próprio Mizukage. Vale se destacar também que o Madara ali teve seu papel ali para manipular os membros da Aldeia da Neva, então, e os membros da Aldeia da Neva só obedecem o cabeça, no caso, o Mizukage. Então, provavelmente, ele manipulou o terceiro Mizukage para colocar a besta de 3 caudas na Rin e assim fazer o Obito ver tudo que ele viu. E como Madara não gosta de deixar pontas soltas, provavelmente, quando esse genjutsu foi desfeito, o terceiro Mizukage acabou morrendo para que eles não descobrissem que Madara está vivo, ainda mais Madara que deveria estar supostamente morto naquele período. Vale se destacar que Madara aparentemente estava muito exausto quando o Obito recobrou a consciência, e ele já estava velho e já estava provavelmente pronto para bater as botas. Então vai se destacar que, quem sabe, uma luta entre o terceiro Mizukage e o Madara talvez tenha acontecido, e Madara acabou manipulando o terceiro para fazer o Obito ver o que ele viu, o Kakashi matando a Rin. E também vale se destacar que o Obito não saiu dos territórios da Aldeia da Neva, manipulou o quarto Mizukage também. Vai se destacar aqui, porque eu considero ele como mais poderoso também, porque os períodos dos terceiros Kages foram um período em que houve um maior número de Kages que eram muito poderosos. O Onoki, que era o mais experiente, provavelmente ele era o Tsuchikage mais poderoso, já que ele tinha Kikitouta. O terceiro Haikage era o terceiro mais poderoso entre os Ais daquele período, e até então o mais poderoso, que eu vou falar dele em outro vídeo. O Hiruzen não era o mais poderoso, já que tinha o Hashirama, mas ele também recebeu o título de Deus Shinobi, que é o único dado ao Hashirama. O terceiro Kazekage foi considerado como o mais poderoso Kazekage da história da Aldeia da Areia. Então, por que o terceiro Mizukage não seria tão poderoso assim? Logo ele que teve na primeira reunião dos 5 Kages. Sem falar que, não, como eu disse para vocês, não foi dito quem é o Mizukage mais poderoso. E todos os Kages apareceram, exceto o terceiro Mizukage, que não se sabe exatamente o que aconteceu com ele. Como ele morreu, não se sabe. Provavelmente, ao tentar lutar ao lutar com o Madara, ele acabou desaparecendo, né, o corpo dele desaparecendo, ou ele acabou necessariamente morrendo ali, e o Iagura assumiu seu lugar como o quarto Mizukage. E provavelmente ele era muito poderoso porque dava para perceber sinais de cicatriz quando o Hagoromo traz ele de volta, né, já que ele viveu no período dos estados combatentes. Sim, um período em que as pessoas morriam cedo. Hashirama, Madara viveram, ele também viveu, porque ele já tinha uma certa idade ali na primeira reunião dos 5 Kages. Então dá pra perceber que ele era muito poderoso mesmo. Se ele pertencia ao clã Takata, é presumível que ele tinha habilidades de bolha,
ele era provavelmente um ninja sensorial através das bolhas ácidas e provavelmente um poder gigantesco com ampla habilidade, com essa própria habilidade, né, de bolhas. Mas o Takagi também poderia flutuar nas bolhas, como o próprio Takada fazia, e clones de bolhas e entre outras habilidades que ele poderia acabar criando ali. Então eu considero ele como o Mizukage mais poderoso porque ele teve um domínio ali bastante gigantesco e ele pertenceu à terceira grande guerra ninja. Claro, ele não teve seu nome citado porque como Kage, dá para se perceber que não dá para se tornar totalmente um herói. Ele tem que se ocupar ali com relação à diplomacia da própria aldeia. Então, várias pessoas que tiveram seu nome reconhecido na terceira grande guerra ninja, provavelmente não foram os Kages. O próprio Ryuzen não participava tanto de guerras porque estava ali tentando tentando apaziguar entre os períodos da guerra. Então, ele acabava ali, com a democracia da própria aldeia. Então, esse daqui eu considero que seja o Mizukage mais poderoso que não apareceu, que não teve nem o seu nome revelado na própria Aldeia da Névoa, mas que provavelmente, pelas tradições da aldeia, por não ter aparecido, acho que a aldeia necessariamente quer ocultar e esquecer um Kage tão poderoso assim. Provavelmente é das tradições da própria aldeia, ao ponto de da Aldeia da Névoa ocultar tão bem todos os Mizukages que o Kabuto só conseguiu encontrar no caso, Gengetsu Hozuki. Bom, mas esse daqui foi o vídeo sobre o Mizukage mais poderoso. Você gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, que é muito importante. Essa daqui é a minha teoria, velho, sobre o terceiro Mizukage e também sobre o Mizukage mais forte, no caso, eu vou falar sobre o terceiro Haikage, sobre os Kages mais poderosos das aldeias. Deixa seu like, se inscreva no canal, que é muito importante. Obrigado por você ter assistido até aqui. Valeu por tudo, valeu e tchau.